pessoal, hoje nós estamos de volta. A gente vai falar sobre número decimal e fração. Então nós sabemos que toda fração ela pode ser escrita em forma de número decimal e todo número decimal pode ser escrito em forma de fração. Então vamos ver como isso acontece? Então primeiro nós vamos ver como eu escrevo um número decimal em forma de fração. Então vamos ver aqui, eu tenho 8 décimos. Nós sabemos que o número decimal ele vai ter sempre como denominador 10, 100 ou 1000, que a gente já viu isso lá no estudo de números decimais. Então eu tenho aqui 8 décimos. Então 8 décimos significa que eu tenho uma fração com número decimal 10, porque a palavra já diz 8 décimos. Então quando eu escrevo isso aqui em forma de fração, eu vou ter 8 décimos. Agora vamos ver este número aqui. Então, como que eu leio esse número decimal? 20 centésimo. Então, novamente, eu estou falando de uma fração decimal. Fração decimal é aquela que tem como denominador 10, 100 e 1000. Então, 20 centésimo, a palavra já diz, né? Então, como que eu escrevo essa fração? Uma é eu observar que ela já fala no número decimal, que é centésimo, e outra é repetir o número 20 e contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 2, então eu vou ter aqui como número 100. Aqui eu repito 8, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, então eu tenho 10, que é 1 zero. Aqui 100, porque são 2 zeros, é o tanto de casas que eu vou ter depois da vírgula. Então agora vamos ver isso aqui, 1 inteiro e 25 centésimo. Então como que eu escrevo esse número em forma de fração? Primeiro eu copio o número 125, aí eu observo que eu tenho 2 casas após a vírgula, eu venho aqui e coloco 100, porque ele tem 2 zeros. Então essa é a fração que indica, né, 1 inteiro e 25 centésimos. Lembrando que eu sempre posso estar simplificando essa fração para chegar no número menor, né? Lembrando disso, lá no estudo sobre simplificação de fração, que vocês já viram aí também. Agora vamos ver nesse número aqui, ó, 10 inteiros, 824 centésimos. Então, como que eu vou representar isso? Eu venho aqui, vou repetir, vou copiar o número 10.824. Aliás, aqui é milésimo, por quê? Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula, então vou colocar aqui 1000, milésimo. Então, essa fração que indica esse número decimal. Agora, lembrando que eu vou chegar numa fração irredutível, que eu sempre posso estar simplificando. Por exemplo, aqui eu vou simplificar por 2, ó. Eu sempre tenho que simplificar por um número que divide os 2. Lembrando lá no estudo de simplificação. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 4/5 eu não posso mais simplificar aqui, porque os números, né, são diferentes e eles não são divisíveis pelo mesmo número. Então, aqui eu já gerei uma fração irredutível. Então, essa fração 4/5 representa o quê? 8 décimos. Se eu, né, sempre aqui pensando que eu vou ter que simplificar. Vamos simplificar essa por 2 e por 2. Aqui eu vou ter 50, ou 10, né? Desculpa aí. Aqui, ó, 20 dividido por 2, 10. 100 dividido por 2, 50. Ainda posso simplificar? Posso ainda aqui o 10 por 2 e o 50 por 2. Então, aqui eu vou ter 10 dividido por 2, que vai dar 5, e 50 dividido por 2, que vai dar 25. Posso simplificar ainda? Posso, né? Por 5. Então, aqui eu posso simplificar os dois números por 5. Lembrando que para a gente estar
saber simplificar uma fração, a gente tem que saber a tabuada. Ou estar sempre com uma em mãos, né? Como eu já falei na aula anterior lá. Então, olha que o 5 dividido por 5 vai dar 1 e o 25 por 5 vai dar 5. Então, 1/5 é a fração redutível que representa o número decimal 20 centésimo. 20 centésimo. E assim por diante, eu posso estar simplificando até chegar numa fração irredutível. Então, dessa forma, né, o objetivo aqui é que vocês aprendam pegar um número decimal e escrever ele em forma de fração. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar uma fração e escrever em forma de número decimal. Eu tenho duas formas para fazer isso. Primeira forma é a seguinte. Então, vamos ver aqui na fração 3/5. 3/5, eu quero transformar essa fração em um número decimal. Lembrando que na fração eu tenho aqui em cima o numerador e embaixo o denominador. E esse traço de quociente. Então, o traço de quociente, ele indica uma divisão. Então, eu posso resolver essa questão aqui, achar um número decimal aqui, fazendo o quê? Dividindo o 3 pelo 5. Ah, mas o 3 é menor do que 5. Sim, vocês não aprenderam esse tipo de divisão. Mas eu tô falando que eu posso resolver assim, né? Então, de que forma que eu vou pegar aqui? 3 dividido por 5 não dá, porque o 3 é menor do que o 5. Então, eu coloco 0 no quociente, coloco uma vírgula e coloco um 0 aqui. Agora, eu tenho 30 dividido por 5, que vai dar 6. 5 vezes 6, 30, para 30 nada. Então, qual é o número decimal que representa 3/5? É 6 décimos. Mas eu tenho outra forma de fazer isso, é achando uma fração equivalente com o denominador decimal. Eu tenho que transformar, né? Tenho que encontrar uma fração equivalente a essa, mas que tenha um numerador decimal. O denominador decimal quer dizer um denominador que seja 10, 100 ou 1000. Então, de que forma eu posso fazer isso? Vamos ver lá. Eu pego 3/5 e vou encontrar uma fração decimal. Então, qual o número que eu vou multiplicar por 5 que vai dar 10? É o 2. Então, se eu multiplicar o 5, o 2 vezes 5 vai dar 10. Achei um numerador decimal. Então, agora eu multiplico aqui também pelo 2. 2 vezes 3, 6. Achei 6 décimos, que é igual a 0,6. Então, eu tenho a forma de achar através da divisão e a forma de encontrar transformando a fração numa fração equivalente com denominador decimal. Vamos ver um outro exemplo. 7/2. Qual o número decimal que representa 7/2? Aí eu posso pegar aqui o 7, dividir por 2. Primeiro que é muito fácil pensando no dinheiro. Qual é metade de R$7? É R$3,50, né? Então, pensando nisso, eu já consigo mentalmente analisar que 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Então, olha aqui, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Aí, eu sobrou 1 aqui, mas eu tenho que continuar dividindo para transformar isso no número decimal. Então, eu coloco a vírgula aqui e aumento o 0 aqui. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, o número decimal que representa 7/2 é 3,5. Mas a outra forma que eu encontro transformando ela no numerador decimal. Então, qual o número que eu vou multiplicar por 2 que eu vou encontrar como um decimal, um número decimal? O 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35. Então, aqui, 35 décimos, que é 3,5. Então, essa é a forma de transformar uma fração em decimal e um decimal em fração. Né? Quem tem habilidade para trabalhar, né? A gente não ensinou vocês ainda a fração a divisão de número decimal com vírgula. Mas nós podemos transformar,
né, nós ensinamos vocês a fazer a fração equivalente. Então, nós podemos transformar a fração no meio equivalente e encontrar, né? Ou se você ainda não tem habilidade, né, você pode fazer a divisão na calculadora, você vai encontrar também, tá? Mas isso é só para conhecimento de vocês, que mais tarde vocês vão estar aprofundando mais nessas questões, né? Existem outros exemplos de fração que eu posso escrever em número decimais. Vamos ver uns outros exemplos. Por exemplo, 869 centésimo. Eu quero transformar isso no número decimal. Então, eu repito aqui, 869. E aqui eu tenho dois zeros, então eu conto duas casas e coloco a vírgula. Essa é uma forma. Depois eu tenho aqui, vamos ver aqui, ó. Outra forma de transformar uma fração em número decimal, em décimos. Então, o que eu faço? Eu vou repetir o número, 3.519, e observe que o 10 tem um zero, então eu pulo uma casa e ponho vírgula. Então, essa também é uma forma mais prática. Vamos ver essa daqui agora. Através, ó, 3 décimos. Muito fácil, né? Eu posso dividir o 3 por 10. Ou simplesmente contar aqui, ó, colocar um zero, a vírgula, porque eu tenho uma casa depois da vírgula, e colocar o 3. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Ah, e tem uma questão também. Uma coisa que a gente deve sempre lembrar como regra, vocês podem até estar memorizando, ó, que 1/4, 1/2 significa metade. Então, é 0,5. Isso aqui é uma questão de memorizar, que 1/2 quer dizer que eu tenho um bolo que foi dividido em 2 pedaços, né? Então, eu fiquei com a metade do bolo, fiquei com 0,5. 1/4 já significa que foi dividido em 4 partes. Então, cada parte ficou valendo a metade da metade, que é 0,25. E assim por diante. Então, essas questões aqui que é bom já memorizar, que 1/4 é a mesma coisa que 0,25, 1/2 é a mesma coisa que metade, 0,5. Então, até a próxima, daqui a pouco voltamos com mais questões para ser explicada. Tchauzinho a todos. Turn